A ideia aqui é ajudar vocês a trabalhar nessa ficha. Ela está intitulada como revisão e vamos ler com atenção cada item, tá? Primeiro, diagonais. O que são diagonais? São segmentos cujas extremidades são dois vértices não consecutivos do polígono. Por exemplo, esses dois vértices são consecutivos, então não é diagonal, formulado. Eu tenho aqui uma diagonal e a outra diagonal. Então, é assim que a gente define diagonal, tá? Número de diagonais. Vamos ligar com um segmento U determinado vértice, por exemplo, V1, com os demais vértices do polígono. Então, eu vou ligar o V1 com o V3. Se eu ligar com o V2, eu não estou traçando diagonal segundo a nossa definição. Então, V1 com V3, V1 com V4, V1 com V5, e assim vai. Próximo. Não, do lado direito da nossa ficha. Não podemos ligar esse vértice. Com que vértices a gente não pode ligar? Com o V2 e o VN, que seria o último vértice, e com o próprio V1. Podemos ligar esse vértice com os quantos restantes? Se eu não posso ligar com os vizinhos e com ele mesmo, eu posso ligar com N-3. A gente discutiu isso já na aula passada. Portanto, a partir de um mesmo vértice, podemos traçar quantas diagonais? N-3. Nunca o vizinho, o outro vizinho, nem ele mesmo. Dá o total de diagonais a partir de um único vértice, a partir de um mesmo vértice. Podemos repetir esse fato em todos os N vértices. O que ele está dizendo aqui? Desse vértice sai N-3 diagonais. Então, desse sai N-3, desse sai N-3, desse sai N-3. Então, quantas diagonais no total eu tenho? Total de segmentos. Tenho N-3, mais N-3, mais N-3, mais N-3. Quantas vezes? N vezes N-3 me dá o total de diagonais que eu consigo traçar. Porém, se eu perceber que cada segmento tem duas extremidades, então, por exemplo, quando eu chegar nesse segmento, eu contei essa diagonal, que vai do V1 para o V3. Quando eu for contar o V3, eu já estou contando ela de novo. Quando eu falo, aqui sai 3 diagonais, por exemplo, vamos ver aqui num desenho que a gente já tem pronto. Nesse vértice, saem quantas diagonais? Dos 5 vértices, eu não posso contar esses 3, então saem 2 diagonais. Do outro vértice, mais 2 diagonais. Do outro vértice, mais 2 diagonais. Do outro vértice, 2 diagonais. E do outro vértice, 2 diagonais. A gente está dizendo nesse item que eu tenho 2 diagonais para cada um dos 5 vértices, vezes 5 vértices, me dá 10 diagonais. O problema é que eu não tenho 10 diagonais nesse caso. Eu tenho menos. Veja, você contou 2, mais 2, mais 2, essa eu já contei, estou contando de novo. Mais 2, essa eu já contei, essa eu já contei. Mais 2, essa eu já contei. Quando eu estou contando, fazendo esse tipo de contagem, eu estou contando a mesma diagonal 2 vezes. Quando eu estou nesse vértice, eu vou para lá, e quando eu estou lá e volto, eu contei 2 vezes a mesma diagonal. O mesmo vai acontecer com todos os vértices. Então, eu tenho que perceber que cada segmento foi contado 2 vezes. Se eu quero contar o total de diagonais de um polígono, eu tenho que fazer essa contagem N vezes N-3, só que eu preciso dividir por 2. Só assim eu tenho o total real de diagonais. Veja o hexágono. Nesse vértice, saem 3 diagonais. Desse vértice, saem 3 diagonais. Eu estou contando quantas diagonais no total? 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Quantas vezes? 6 vezes 3. Porém, eu contei a ida, contei a volta, eu contei a ida, contei a volta, contei a ida, contei a volta. Eu tenho que dividir por 2 para saber o total de diagonais real. Tá? 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9 no caso do hexágono. Ok? Polígono regular. A gente já estava falando de polígono regular na aula anterior. Todo polígono regular é inscritível.
todo polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, é possível inscrever em uma circunferência, desenhá-lo dentro da circunferência onde todos os seus vértices tocam ela. Isso que era inscritível. Agora, uma observação interessante para aqueles que gostam de perceber o que acontece, qual é o comportamento dos polígonos. Se eu tiver um polígono com número de vértices ou número de lados sendo par, quantas diagonais passam pelo centro da circunferência circunscrita ou pelo centro do polígono? Veja, eu tenho 1, 2, 3 vértices. Vou dividir aqui ao meio. 1, 2, 3. 3 vértices para cá, 3 vértices para cá. Essa diagonal passa pelo centro. Essa diagonal passa pelo centro, passa pelo centro, passa pelo centro. Do total de diagonais, a metade do total de diagonais sempre vai passar pelo centro. Tá? Então, de diagonais não, me desculpa. O total de lados. Se eu tenho, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, quantas diagonais passam pelo centro? 1, 2, 3, 4, ok? Só que isso acontece só com os polígonos que têm o número par de lados. Então, se eu tiver um polígono com 10 lados, com certeza, 5 passam pelo centro. Ana, e se eu tiver um polígono com 7 lados, quantas passam pelo centro? Nenhuma. Fazendo isso, já dá para vocês pensarem aqui. Fazer todos esses exercícios do 1 ao 8. Lembra, se a pergunta é quantas diagonais tem um pentadecágono? Pentadecágono, quantos lados tem? Número de lados. E aí, qual é a formulazinha para o número total de diagonais? É n vezes n menos 3 dividido por 2. N menos 3 diagonais de cada vértice, vezes n, o total de vértices, dividido por 2, porque a gente estava contando o dobro. Se você conhece o n, coloca aqui se acha diagonais. E assim você vai fazendo todos os exercícios. Bom trabalho e até a próxima aula.